Na verdade, eu não sei se o crack é uma das drogas mais influentes, mas ele é uma das drogas que mais causa comoção, né, pública no Brasil contemporâneo, assim. Então, as minhas pesquisas têm sempre partido da ideia de que não é o crack em si que movimenta, né, uma série de atores, instituições ou mesmo de sujeitos em direção a ele, mas que é, enfim, uma ideia sobre o crack, né, uma ideia sobre a potência desse crack que vai movimentando uma série de atores e políticas, assim. Então eu acho importante a gente tentar pensar, né, o que é a droga, né, e uma droga em si mesma, ela nunca se basta, né, para promover uma série de efeitos, mas o que é essa interação, né, entre pessoas, consumo de drogas, consumo repetitivo de drogas, consumo continuado de drogas, vai provocando, né, tanto em termos de corporalidades, né, e de sujeições individuais, quanto em termos de políticas públicas, né. Acho que o crack hoje, ele se torna uma das grandes questões sociais contemporâneas, justamente porque ele, enfim, coloca para a cidade uma série de sujeitos que com seus corpos um pouco vão, assim, quase que impelindo uma série de movimentações públicas, né? Eu acho que tem duas coisas que também a gente precisa pensar, né? De um lado, eu acho que tem tanto pessoas que já estavam em situação de rua e que começaram a consumir crack, quanto pessoas que começaram a consumir crack e foram para as ruas, né? E, enfim, também pessoas que usam crack e não estão nas ruas, né? Então tem uma série de interações possíveis entre rua e consumo de crack, e essas duas coisas não podem ser colocadas como se elas fossem automáticas, né? Então a minha ideia é um pouco tentar pensar assim, como é que determinados sujeitos que estão usando crack, que estão em situação de rua e que com esse uso, né, tem um corpo que fica bastante marcado, como é que esses sujeitos são acionados e ao mesmo tempo acionadores de uma série de processos políticos, né, e de políticas tanto de saúde quanto de assistência quanto de repressão. A situação de rua, ela acaba mobilizando mais, né, do que aqueles sujeitos que não se encontram em situação de rua, porque vai acionando uma malha assistencial que é muito mais complexa, né, e que aí eu tento desvendar nas minhas pesquisas. Olha, eu posso te falar mais recentemente, eu fiz uma pesquisa dentro dos hotéis do programa de braços abertos da prefeitura. Essa foi uma pesquisa quantitativa, a gente entrevistou 80 usuários de crack e a gente acabou tendo uma certa confirmação de determinados supostos, né? Mas que é importante dizer, são pobres, negros, com baixa escolaridade, né? E homens, né? Em sua maioria, então é um pouco esse perfil que a gente conseguiu identificar, o que não significa que não existam outros usuários de crack, nem que esses sejam maiorias, mas são esses que estão acionando os serviços assistenciais. O que a gente viu também nessa pesquisa em São Paulo é que 24% deles tinham passado por Fundação Casa, 65% deles tinham passado por prisão, né? Então tem uma política de repressão bastante direcionada a esse segmento, que vai causando efeitos bastante deletérios ao longo de toda a sua vida, né? É importante dizer assim, cada Cracolândia ela vai tendo uma dinâmica própria, né? Elas não são todas da mesma maneira, por isso que eu gosto da ideia de territorialidades, né? São territorialidades com relações sociais bastante específicas, né, e que, portanto, está sujeita a uma série de relações também bastante específicas, né. Então, uma coisa é o que se passa na região central de São Paulo, outra coisa é que se passa em algumas cracolândias aqui no Rio de Janeiro, em linhas de trem, como que eu pesquisei em Campinas, em cidades do interior, em grandes cidades, né. Eu acho que não dá para a gente generalizar todas essas cenas de consumo, mas é mais interessante tentar perceber as especificidades dela e como se dá a relação, né, dos usuários entre eles, dos usuários com a dinâmica do mercado de drogas, com as políticas assistenciais que eles acionam, com as políticas de saúde que eles também acionam ou que vão para lá tentar acioná-los, como se dá a dinâmica entre os usuários e a repressão policial, né? Então, um pouco tentar pensar como é que em cada lugar níveis muito distintos dessas interações começam a aparecer. Eu gosto de pensar mais por essa direção. A pesquisa oficial, que foi coordenada pela Fiocruz,
ela estima 370 mil consumidores de crack, né, no país. É uma pesquisa que foi super importante porque ajudou a questionar a ideia de que o Brasil estaria vivendo uma suposta epidemia do consumo de crack. Não é disso que se trata, né? O número de usuários é muito menor do que aquilo que se estava imaginando naquele período quando a pesquisa foi feita. Mas o que eu acho interessante de tentar frisar é assim, que independente da quantidade numérica de usuários de crack nas cidades brasileiras, o que tem chamado toda a atenção para essa discussão é justamente o fato deles estarem em espaços públicos, né, consumindo crack. E isso, em termos das relações sociais, isso é tido como inaceitável, como abjeto, tal qual eu como coloquei no meu texto, e sobre eles vão recaindo uma série de políticas que tanto ora reformá-los, ora convertê-los, ora reprimi-los, né? Então é um pouco essa dinâmica que eu acho interessante de perceber e de acionar. É uma relação ambígua do tráfico para com esses sujeitos, né? Porque por um lado o mercado de crack gera e movimenta muito dinheiro, então é um dinheiro que o tráfico não pode, né, se recusar a querer disputar esse tipo de mercado, mas por outro eles têm relações bastante ambíguas com relação a esses sujeitos, que atrapalham a dinâmica de venda, né, que não são considerados sujeitos homens, né, então são sujeitos que até da perspectiva do tráfico ela fica meio confusa, né, porque tem o dinheiro que vem da venda de crack, mas tem o fato de ter que conviver com sujeitos que os próprios traficantes às vezes desprezam, né. Eu, por exemplo, descrevi várias cenas de humilhações, né, que os usuários viviam, assim, da parte do tráfico, riso, escárnio, que eram modos de interação que revelavam essa tensão, né, de certa forma. A gente sabe que pelo perfil dessas pessoas que estão em situação de rua, elas estão em condições de pobreza, né, mas é muito difícil ainda precisar uma relação causal entre essas duas coisas. O que para mim me interessa é mais perceber como é que elas vindo junto, isso aciona uma malha institucional e governamental completamente diferente, né? Então esses sujeitos, por exemplo, ao longo da sua vida, eles vão circular por albergues, por comunidades terapêuticas, por centros de atenção psicossocial, por prisões, por hospitais psiquiátricos, o que são muito diferente daqueles sujeitos que vão pedir Bolsa Família, que vão ter acesso ao Minha Casa e Minha Vida, né? São fatias do ponto de vista estatal, que são populações muito diferentes que estão sendo geridas, né, e que estão sendo governadas, assim. Eu acho que é uma pobreza bastante diferente daquela que comumente se teoriza, né, e que coloca uma série de desafios, tanto para as pesquisas e para as novas, enfim, políticas públicas, né, quanto também para todo um aparato governamental que tem que se mover de uma maneira mais criativa para lidar com isso. Eu acho que aí a gente tem uma discussão que é o seguinte: primeiro, o que era funcionar? Se a pessoa parar de consumir drogas ou se essa pessoa, sei lá, diminuir o consumo de drogas e conseguir viver a vida dela, ter um emprego, né, ter uma família, ter uma casa, né, que aí é um pouco um embate entre políticas que de um lado vão apostar na abstinência, que a pessoa recuperada é uma pessoa que não consome mais drogas, e políticas de outro lado que vão apostar em redução de danos. Uma pessoa bem é aquela pessoa que consegue estar bem com ela mesma, né, independente do uso que ela faça de drogas, ou como é que ela usa drogas de uma maneira que seja menos danoso a ela mesma, né. Então um pouco tem uma discussão sobre o que a gente está chamando de funcionar, né, e o que a gente está chamando de projetos, enfim, que tem uma capacidade de ressocialização, né. Eu acho que são duas coisas diferentes. Eu acho que, de um lado, tem que ver como é que esses serviços estão estruturados, e aí tem uma crítica direta a esses serviços, mas de outro também tem a ver com todo um aparato social que vai impedindo possibilidades efetivas de recuperação, né, ou de saída das ruas e do crack, né? Então, às vezes a pessoa não consegue trabalho, a pessoa não consegue moradia efetiva, a pessoa não estudou, então ela não consegue ter um emprego mais qualificado, né? Então, enfim, é toda uma discussão muito mais ampla sobre
possibilidades de um lado terapêutica, quanto possibilidades assistenciais e das novas políticas sociais, que eu acho que a discussão sobre crack coloca na cena pública e, enfim, faz movimentar muita coisa para a gente pensar. Eu acho que esse papel é bastante central, tem poucas pesquisas sobre isso. Tem uma orientanda minha, que é a Débora From, que está justamente tentando entender, por exemplo, alguns projetos evangélicos, batistas, para os usuários de crack, né? Alguns projetos começam a aparecer, mas eu acho que é central, a igreja não é mais um ator que pode passar despercebido ou desproblematizado quando a gente também fala em cenas de consumo de crack, né? Esses sujeitos estão sendo disputados pelas igrejas, nos mercados da conversão, e cada uma dessas igrejas estão oferecendo projetos específicos de reforma individual, né? Então, às vezes a gente está com uma discussão lá na região da Luz, aparece uma igreja e começa a fazer uma discussão e aquilo tem sentido para aquela pessoa, né? Quando você pensa numa região da Luz, né, como uma região de um território das igrejas, você aciona um universo de reflexões que eu acho que está muito pouco discutido ainda, muito pouco entendido, né? E, enfim, mas que da perspectiva dos sujeitos é uma linguagem que eles conhecem muito bem, né? E é uma linguagem, enfim, que eles conseguem identificar. Então eu acho que é um ator bastante importante de prestar atenção. Eu acho que, de um lado, faltam políticas públicas, de outro lado, há muitas políticas públicas. E eu acho que é esse um dilema, né? Assim, isso a gente tem batido muito nessa tecla, assim, a ideia de que não é só de ausência de Estado que persiste na vida dessas pessoas, mas às vezes tem excesso de Estado, né? Um Estado repressivo ou um Estado que oferece política de saúde de má qualidade, política de moradia de má qualidade, política de trabalho de má qualidade, né? Então, acho que, assim, de fato, para fazer política pública que respeite direitos e que possibilite com que essas pessoas tenham mais, enfim, mais projeções e projetos de vida e mais qualidade de vida, um investimento muito maior, né? Não só em termos financeiros, mas uma vontade política de oferecer serviços de muita qualidade precisam entrar em cena e precisam ser acionados.